Acaba de cair uma bomba no colo do STF. Uma reviravolta histórica sacode Brasília e revela que a Suprema Corte está sob pressão interna e externa como nunca antes. Enquanto ministros divergem a imagem de Alexandre de Moraes, racha dentro do próprio STF. E mais, cresce a expectativa de uma pressão internacional que pode virar o jogo político no Brasil. Prepare-se para conhecer os bastidores da insatisfação popular, os erros que o sistema quer esconder e as possíveis consequências diplomáticas que podem atingir até os bens e contas de autoridades brasileiras no exterior. O Brasil acordou e a luta por justiça verdadeira acaba de ganhar um novo capítulo. Eles perderam. No principal campo de batalha na política, que é a percepção do povo, a opinião pública, essa ditadura da toga perdeu. A última pesquisa mostra isso claramente. E mesmo assim, podem prender quantas pessoas quiserem, podem condenar há décadas, mas perderam e cada vez mais o povo acordou para o que se tornou o judiciário brasileiro. Saiu uma pesquisa hoje, quero mostrar para vocês, que é isso que deixa eles tão revoltados. Essa pesquisa, feita pelo Paraná Pesquisas, mostra que 70% dos brasileiros consideram injusta a pena de 14 anos imposta a Débora, aquela mulher que cometeu o ato absurdo e terrorista de escrever com batom "Perdeu o Mané" na estátua, em referência a uma fala absurda do Barroso, que adora cantar e dar entrevistas por aí, disse que a anistia não tem perdão, o que essas pessoas fizeram não tem perdão. Bom, para ele não tem perdão. Para a maioria da população brasileira, que eu vou mostrar a pesquisa agora, nem sequer deveria ser perdoado, porque nem tão criminoso assim foi. O Paraná Pesquisas acabou de divulgar uma pesquisa hoje de opinião pública nacional sobre o 8 de janeiro. Ela foi feita só sobre o 8 de janeiro. E essa pesquisa vai cair como uma bomba. Eles usaram toda a artilharia, toda, assim, nunca se viu um esforço conjunto tão sincronizado da imprensa, do judiciário, da esquerda, para tentar criminalizar a esquerda, para tentar criminalizar a direita e impedir que as pessoas sintam compaixão por aqueles que estão sendo condenados, como se eles fossem verdadeiros terroristas. Pois saiu uma pesquisa agora e cai como uma bomba nesse pessoal. Vamos lá, olha a primeira pergunta. Percepção quanto à invasão do Congresso Nacional e o STF, Supremo Tribunal Federal, no dia 8 de janeiro de 2023. Né? Aquilo que os ministros do STF falam que não pode ser perdoado de forma alguma. Olha a resposta do povo. Para 35,9%, foi um ato irresponsável por não concordar com o resultado da eleição. Um ato irresponsável. Para 29%, foi uma tentativa de golpe de Estado para tomar o poder. E para 27,9% foi vandalismo e quebra-quebra. Então, eu quero que você entenda o seguinte, se você pegar esse daqui, se você pegar esse daqui, que considera como se não fosse um ato de vandalismo, e mais esse daqui, que é só vandalismo, se você somar os dois, eu até fiz a conta aqui, ó, dá 63,8%. Ou seja, 64% da população brasileira acha que o que aconteceu ali não foi uma tentativa de golpe. Se não foi uma tentativa de golpe, então todas as penas que estão sendo decididas por Alexandre de Moraes são erradas, equivocadas. Somente a bolha ideológica esquerdista histérica ainda tenta convencer as pessoas de que foi uma tentativa de golpe. A maioria esmagadora, 2/3, acredita que não foi uma tentativa de golpe. E tem outra pergunta que chamou a atenção. Mais para baixo, essa aqui, ó. Posicionamento quanto às pessoas presas há 2 anos por invadirem o Congresso Nacional do STF. Então tem pessoas que já estão presas há 2 anos. E aí foi feita uma pergunta para elas. Pergunta muito simples. As pessoas que invadiram o Congresso Nacional, o STF, já estão presas há quase 2 anos. Em sua opinião, os 2 anos... Tá aqui, ó. Os 2 anos... Vou colocar aqui para você ver. Vou até colocar a porcaria do trem, não deu. Os 2 anos em que ficaram presas já pagaram pelo erro que cometeram e, portanto, devem ser soltas. 32,8%. Mais aqui embaixo. Não deveriam estar presas, pois no passado, em outras invasões, não prenderam ninguém. E apenas 31% essas pessoas devem ficar presas por mais 15 anos, portanto, cumprir pena de 17 anos. Apenas a super bolha petista perversa. Mas se você for somar esses dois aqui, ó, que acham que elas deveriam estar soltas, dá 62%.
Deputados, senadores, Hugo Mota, a opinião do povo é essa aqui, ó. Essa é a opinião. 62% elas já deveriam estar soltas e 64% não foi uma tentativa de golpe. E mais embaixo, nós temos o caso da Débora, né, que falou que, ó, 70% acha que a pena da Débora foi injusta. A opinião pública já decidiu. O que eles estão fazendo é sim perseguição, crueldade, maldade pura e escancarada e deve ser cessada agora. Eu acho que um dos primeiros que já percebeu isso é o Luiz Fux. Luiz Fux, que deu uma pena de 1 ano e 6 meses para Débora, o que para mim está ótimo, menos de 4 anos não vai preso. Deveria ser essa a pena de todos que participaram do ato de 8 de janeiro. E Fux, se deu para Débora 1 ano e 6 meses, esse deveria ser a mesma dosimetria para todas as outras pessoas, ou pelo menos a esmagadora maioria. Então, assim, é um absurdo que eles tentam empurrar a goela abaixo, ainda a narrativa perdeu, vocês perderam, desculpa, mas perderam manés. Na batalha da opinião pública, vocês perderam. E quanto mais continuarem condenando as pessoas da forma que estão condenando, ou lutando contra a anistia, maior vai ser o desgaste para o STF. Por isso, anistia já. Essas pessoas nem sequer deveriam estar sendo anistiadas pela opinião pública. De acordo com a opinião pública, elas nem sequer deveriam estar sendo anistiadas, porque a opinião pública elas não cometeram um crime grave bastante necessário de anistia. Didi, eu queria arrematar contigo nessa história da terceira via, do movimento Brasil, né? Porque agora coloca Brasil no nome para achar que é de direita. Uma puta de uma mentira. É o mesmo movimento, vai na mesma linha do que foi criado lá em 2018 para eleger o Alckmin. Mesma linha. Aí Sim. Pegaram o Alckmin, né, 16 anos governador de São Paulo, pô, esse é o cara, né? Então colocaram o Alckmin para disputar a eleição de 2018 e deu no que deu. Ali já foi direita contra a esquerda e esquerda contra a direita. Já não cabia mais o centro, porque o brasileiro detesta o morno, detesta o centro. Então em 2018 já deu errado, né? Entretanto vem com o nome bonitinho aí, Movimento Brasil, para ver se emplaca. Ok, agora, nós precisamos entender o seguinte... Aí os nomes citados, Eduardo Leite, Ratinho Júnior, Caiado, Romeu Zema e Tarcísio. Dá para imaginar, eu vou me arriscar no que eu vou dizer aqui agora, mas eu posso imaginar o que você pensa, Didi. O que essa turma está torcendo para acontecer agora com o presidente Bolsonaro? Não estou nem falando de morte, hein? Só ficar inelegível, ué. E aí tem Michel Temer liderando o movimento, tendo Alexandre de Moraes no Supremo, mandando na porra toda. Desculpa o jeito que eu tenho, mas eu preciso falar real. Imagina o Temer, a segurança que ele tem de falar assim, turminha, vem comigo que o Bolsonaro não vai ser elegível. É duro, meu. Imagina essa turma torcendo pro jacaré no filme do Tarzan, Didi. Eu concordo, eu acho que você tem uma linha de raciocínio correta, mas eu acho que muita gente se esquece também de um detalhe. E aqui eu preciso me explicar direitinho para que a galera não me entenda errado, né? O Brasil está do jeito que está porque a gente não tem os freios e contrapesos da República capaz de frear os arroubos da Suprema Corte, que hoje é Executivo, Legislativo e Judiciário em 11 homens. A gente não tem os freios constitucionais porque estamos na mão de um Alcolumbre e estamos na mão de um Hugo Mota, que dispensam maiores apresentações. Mas o que eu gosto de sempre bater na tecla, e pode me chamar de ufanista, pode me chamar de sonhador, do que você quiser. Eu acho que muitas coisas podem ser revertidas no Brasil, infelizmente, não virão do Brasil. Infelizmente, o brasileiro não está conseguindo tomar as rédeas da situação, e não está porque não quer, porque o brasileiro, se o Brasil de fato fosse para as ruas aos milhões todo fim de semana, aí, meu amigo, a coisa seria outra. Mas já que a gente não está conseguindo se mobilizar nesse sentido, e eu não falo nem de medo, porque o brasileiro perdeu o medo de ir para a rua. O brasileiro perdeu o medo de ir para a rua. A gente está sem motivo, né? Quando eu digo sem motivo, é alguém que canalize isso e não pode deixar tudo na mão do presidente Bolsonaro. Motivo nós temos mais do que suficiente. Mas eu quero dizer o seguinte, eu acredito que quando um desses ministros for sancionado pela lei Magnitsky ou pela aquela outra lei No Censure on Our Shores Act, eu acredito que no dia que um for sancionado, mas sancionado para valer, não é negócio de perder visto, não. Isso é bobagem, pô. Perder visto, eles não estão nem aí para perder visto.
né? Tem o mundo inteiro para viajar. Não vão ficar se preocupando em ir apenas para os Estados Unidos ou preocupado de não poder entrar lá. Mas no dia que um deles for sancionado para valer, que perder conta bancária, perder os bens que tem nos Estados Unidos, se algum deles tiverem, né? A gente sabe que o filho do Barroso tem um puta apartamento lá na Flórida, né, de milhões de dólares. Então, assim, a partir do momento em que um desses for sancionado, eles vão entender que o jogo está sendo jogado para valer. Já que o Brasil não consegue fazer nada, que pelo menos os Estados Unidos nos ajude nessa luta aí que a gente está fazendo contra essa ditadura. E eu acho que muita gente não leva isso em consideração, Pitor. Estamos vendo aí o Temer fazendo todo esse auê aí com esses governadores, como se Bolsonaro fosse carta fora do baralho, e a gente sabe que o Brasil é muito doido, cara. Tiraram um ladrão da cadeia e colocaram ele na presidência da República. Então, assim, por que eu não posso pensar que se os ventos mudarem para valer, se o homem lá realmente quiser, as coisas não podem mudar aqui, né? Não dizer assim, ó, meu irmão, bota o homem para andar, bota o cara aí de novo no jogo e eu vou estar aqui de longe olhando tudo e deixa o pau torar. Se vocês ganharem, vocês levam. Agora, se ele ganhar, ele vai levar. E ele vai ganhar porque ele é líder nas pesquisas, cara. Ô, Pitoli, o Lula perde para Tarcísio, perde para presidente Bolsonaro e perde para Michele Bolsonaro. Ele já perde para os grandes nomes aliados de Bolsonaro. Então, bicho, é só deixar o homem concorrer, é só isso. A única coisa que a gente pede é isso. Eu não vou confiar em Cássio Nunes Marques, presidente de TSE, para apostar nisso, não. Mas ajuda. Ajuda a ter alguém que pelo menos não vai lhe atrapalhar, certo? Eu não estou dizendo que ele vai ajudar, mas pelo menos não atrapalhar já ajuda muito. Então, bicho, eu acho que tem gente que nunca leva em consideração essa variante que pode vir de fora, galera. Eu não estou dizendo que vai vir, não. Não tenho certeza, eu não sou amigo de Trump, eu não sei de nada. Eu só estou dando uma ideia aqui, locubrando. Mas se essa onda vier de fora, meu amigo, aí a gente pode esperar alguma mudança um pouco mais significativa aqui no jogo político do Brasil, porque, como eu disse, né, durante o governo do presidente Bolsonaro, teve aqui o superintendente do FBI, da CIA, a Vitória Noland, que era a número 2 do Ministério da... esqueci, é o ministério que o Marco Rubio é hoje. Secretaria de Estado. Isso, exatamente, Secretaria de Estado, é o Ministério de Estado, né? Ministério das Relações Exteriores, digamos assim. Exato. Então, assim, veio um bocado de gente importante para conversar, não só com o Bolsonaro, mas com vários generais, militares, conversar com o presidente do Senado, do Senado, da Câmara e do TSE e STF, e a gente viu o que é que deu. Então, bicho, se os caras quiserem, se a América quiser, a coisa pode mudar sim, eu acredito. Aliás, Didi, eu separei, você deve ter veiculado, né, esse trecho do Lula no funeral do Papa Francisco, justificando o motivo pelo qual não cumprimentou Donald Trump. Deixa eu ver, Edson, por gentileza. Não cumprimentei porque eu estava conversando com o meu pessoal sobre a questão da segurança na saída, que estava uma confusão muito grande, e eu não cumprimentei, não vi, não olhei nem para o lado, eu não vi o Trump, na verdade. Ô Didi, o cara não enxergou o Trump, Didi? Você acha que ele vai restabelecer o quê do ponto de vista diplomático, né? Ou tomou a vergonha, ou fugiu do Trump, deu aquela desviada, Didi? Ele, na verdade, Trump não quis recebê-lo, né? A verdade é essa, Trump, outra. Quando acabou o velório, teve um encontro de vários líderes mundiais. Ele não estava nesse encontro. Quando acabou o velório, teve um encontro de 11 ou 20 países. E o Lula não estava nesse encontro, certo? E saiu uma desculpa esfarrapada dele, rapaz. A gente sabe muito bem que ele não foi convidado para estar lá ao lado do presidente Trump. Ele adoraria tirar essa foto com o Trump. Aí vem com essa desculpa esfarrapada. Não, eu não encontrei dele, eu nem olhei para o lado. Ô Lula, se você olhasse para o lado, você não ia ver Trump. Sabe por quê? Porque Trump estava na primeira fila e você não estava. Então, se você olhasse para o lado, você não ia ver Trump. Certo? Agora, se Trump olhasse para o lado, ia ver Milei, num lado, e iria ver o presidente da França do outro lado. Lula ficou lá atrás, cara.
Lula ficou lá atrás. Então, assim, é tudo... o que vem desse cara, né, man? É tudo repugnante, é tudo mentira, falsidade, é tudo construção de narrativa. Ele não foi convidado para a festa, o Pitoli. A verdade é essa. Ele adoraria, mas não foi. Ô Didi, e tem um detalhe. A informação que eu tive como comprovar. Não sei se você recebeu essa informação, não vi em nenhum outro lugar. Sabe quantos carros foram locados para atender a comitiva brasileira que chegou à Itália no último final de semana? Não. 40 veículos, sendo 3 blindados. Que absurdo, cara. Eu comentei Didi, isso, Pitoli, rapidamente, mas eu não sabia os números. Eu não sabia os números, mas 40 veículos, sendo 3 blindados para receber uma comitiva do Brasil para o funeral do Papa. Dá para imaginar o quanto vai custar essa brincadeira para nós? E outra coisa, eles ficaram 30 minutos, né? Gastaram esse caminhão de dinheiro, ficaram 30 minutos do Vaticano e se mandaram. É um absurdo. Eu tinha comentado isso, mas eu não tinha esses números, não, dos carros, nem dos hotéis, etc e tal. Mas eu já sabia, né? Que ia ser uma farra, a farra do boi, né, meu amigo? Todo mundo lá, às custas do erário. E olha só, Hotel 5 Estrelas, oficialmente foram 20 ou 21 pessoas, né? A mulher do Barroso, por exemplo, não está na lista oficial. Então, eu não sei se está na lista oficial, a contadora do PT também. Acho que não está, não sei, não vi a lista oficial. Mas Hotel 5 Estrelas para toda essa galera, carro blindado para toda essa galera, ou pelo menos um carro especial, almoço e jantar. Blindados. 3 blindados, ok. Café da manhã, almoço e jantar para toda essa galera, e eles não vão comer porcaria, né? Vão comer tudo do bom e do melhor. Ou seja, bicho, o Brasil já tá de saco cheio desse cara, velho. É por isso que ele tá perdendo para todo mundo nas pesquisas. Até quem é petista já entendeu, cara. Até quem é petista já sabe que esse governo fracassou. Mas a gente já sabia disso há muito tempo, né, Pitoli? A gente avisou isso. Nós avisamos o que iria acontecer, né? Eles escolheram apostar, tá aí. Deu o que deu. E Hugo Mota fugindo do Brasil, né, Didi? Eu sinto também, né, que o Hugo Mota preocupado com a prisão do pai, ferrando mais de 2.000 brasileiros, além dos seus familiares, as vítimas do 8 de janeiro. Sinto também um Hugo Mota que foge do Brasil, hein, Didi? Concordo. Ele vai inventar agora um bocado de viagem internacional, vai querer correr o Brasil todo aí para não encarar a realidade que é a da anistia. Eu estou vendo muita gente dizendo aí que o projeto foi enterrado, foi enterrado, foi enterrado. Eu não vou entrar nesse pessimismo, bro. Eu não vou entrar nessa onda. Também não. Né? Eu não vou entrar nisso aí porque eu sei que tem um bocado de senhora, um bocado de senhor, um bocado de gente presa na Argentina, exilado em Portugal, Paraguai, Colômbia, Peru, Equador, brasileiros espalhados pelo mundo inteiro, né? Que precisam que esse projeto vá para frente. Então, assim, o meu canal e aqui a Auriverde, nós somos as trincheiras disso aí. A gente não vai desistir. A gente não vai entrar nessa onda de pessimismo, de derrotismo. Eu até vi a Cristina Grêmio falar aí das senhoras e senhores com comorbidades que foram soltos, etc e tal. E é isso. A gente não pode desistir do Brasil, não. A gente tem que continuar a pressão em cima desse Hugo Mota. Ele tem a capivara dele lá, o pai tem, a mãe tem, o padrasto tem e a avó do cara tem também, pô. É inacreditável, é a família metralha mesmo, entendeu? E concordo com você que ele vai ficar procurando subterfúgios aí, né, para ficar fugindo desse compromisso que é pautar a urgência do projeto Anistia. Eu acho que ele vai empurrar com a barriga enquanto ele puder, mas é um projeto que não tem para onde correr, bro. Pode demorar um pouquinho mais, mas esse projeto será pautado esse ano, escreva o que eu estou lhe dizendo. E enquanto isso, Didi, ontem aqui em Milão, quando a gente falava sobre Força Expedicionária Brasileira, eu trouxe a notícia da dona Vildete e eu disse o seguinte: nós viveremos o filme do resgate do soldado Ryan até a gente ter o PL da anistia aprovado. Minha fala foi nesse sentido aqui ontem, pelo seguinte motivo: surge a questão da dona Vildete, como tantos outros que já surgiram, né, até da própria Débora, que foi colocada em prisão domiciliar, né, em função de comoção.
você fazendo a sua parte no teu canal, Didi Auriverde fazendo a dela aqui. Eu veiculei todos os dias aquele vídeo dos filhos pedindo a liberdade da mãe, né? Você também na tua luta aí. Então eu entendo que a gente vai ter que falar assim, ó, e agora tem a dona Vildete. Vamos lá buscar a dona Vildete? Vamos. Mobiliza Didi Auriverde, blá, blá, blá. Porque tem muita gente ficando para trás dessa história, hein, de mobilização. Didi foi assertivo, tá? Tem muita gente desistindo de falar de assuntos porque são assuntos que estão derrubando o engajamento nas redes. Exatamente. Didi, posso entrar nesse assunto rapidinho? Você tá com horário? Claro, vai lá. Eu vou te falar um negócio. Ó, Didi tá ao vivo agora. Tá aqui comigo ao vivo. Tá lá na base dele, conversando comigo ao vivo. Pergunta pro Didi se em algum momento ele conversando comigo, eu falei, Didi, não fala desse assunto, não trata desse tema, não aborde esse assunto, não fale esse... Pergunta pro Didi. Jamais, e a recíproca é verdadeira, né? Quantas vezes você foi no meu canal e vê se eu te censurei alguma coisa. Então vamos lá. Onde eu quero chegar, Didi? Você vai perceber que tem muita gente, mas tem muita gente que até ontem, pô, da direita, aquela coisa toda, estão na mesma causa e tal, que vão suspendendo. É uma decisão, hein? Não tem nada de errado. Não estou criticando, é só uma decisão que eu preciso dividir com você. Qual é a decisão? Eu tiro os entrevistados. Eu não coloco mais entrevistados. Eu tenho meus comentaristas, mas eu não tenho entrevistados ou raríssimos entrevistados. Quando eu tiro os entrevistados, eu tiro o risco. Porque com os meus comentaristas eu combino o que é necessário ser comentado e de que maneira. Então eu vou dizer assim, ó, não se fala de anistia, ou vamos falar de anistia só até aqui, não se fala de voto impresso e contagem pública dos votos, não se fala de Bolsonaro dessa forma. Isso diminui os impactos. Didi, eu, Auriverde, a gente não está medindo esforços para tratar desses temas, inclusive colocar entrevistados sem nenhum combinar antecipadamente o que deve ser dito ou não. Está aí o Didi me dizendo, perdeu a audiência, eu também perdi, consequentemente, perdeu o faturamento, eu também perdi. Tá? Mas lutar por estes que aí estão, independentemente do resultado junto à plataforma, é nossa missão. Então, nessa história de resgate do soldado Ryan, nós teremos vários Ryans pela frente para tentar e buscar, tentar salvar. Né? Teve um outro senhor hoje, dona Vildete no sábado, e assim a gente vai. Por quê? Porque enquanto não sair o PL da anistia, vai ter que ser 1 a 1, Didi. O recado foi dado e está ecoando nas ruas, nas redes e agora no coração da política nacional. A verdade está sendo rasgada nome por nome, história por história. E não será esquecida. O povo exige justiça e não perseguição. A máscara da imparcialidade caiu e a pressão cresce não só dentro do país, mas também lá fora, onde o jogo geopolítico começa a olhar para o Brasil com atenção. Se você quer ver mudança, não desista da verdade. Compartilhe, pressione, faça barulho. O sistema só resiste enquanto o silêncio impera. Mas agora o silêncio acabou. A história está sendo escrita e você faz parte dela. Conta tudo.